os demais processos, colocando o Mato Grosso no 7.2 como relator. Senhor secretário, para esse processo vai ter uma apresentação, tá? É Rúteles, da Secretaria do Meio Ambiente. Pois não, Rúteles. O Thiago, você está com ela aí? Você pode projetar daí, por favor? Rúteles, você pode falar, eu não consegui baixar ela, eu não baixei. Qual dia que você mandou? Viu? Foi hoje de manhã. Na verdade foi o Pedro que te encaminhou ela aí. Tiago, se você quiser, eu posso projetá-lo aqui. Você pode? Alô, Pedro? Bom, gente, esse processo é o processo do MyMall Empreendimentos, é uma edificação comercial que está sendo erguida, ela está proposta para um lote às margens do Córrego Engenho Nogueira, lá no Buritis. Esse local, quando a projeção estiver na tela aí, vocês vão ver que esse local ele já passou por esse comando, já houve uma aprovação anterior para outro empreendimento na mesma área, que não foi viabilizada, né, na época. Então o empreendedor fez novos estudos e decidiu fazer uma solicitação de novo empreendimento. Então, o empreendedor atual é o MyMall Empreendimentos de Participações S.A. O empreendimento, o nome dele é MyMall Street Buritis. O licenciamento dele está aqui no comando, porque ele vai ter uma intervenção em área de APT. Pode passar, por favor, Pedro? Um minuto que eu vou desligar meu microfone aqui, peraí. Ok. O terreno dele aí na próximo slide, vocês vão ver a posição dele em relação aí ao BH Shop, né? Tá lá na outra ponta, né? Uma distância bem grande aí. Ele está no Buritis. Para quem conhece o Buritis, ele está do lado aí, tem um ônibus passando aí, está muito pequenininho, mas ele está do lado de onde funciona, de onde funciona o McDonald's. Na próxima transparência vai ficar um pouco melhor aí, que nós vamos colocar isso. Esse é o lote, são 2 lotes, tem um marcado em vermelho, mas o lote contíguo a ele, que está praticamente todo dentro da APT também, esse lote do lado aí que o Pedro está apontando. Então, são esses 2 lotes do quarteirão que serão utilizados nessa proposta de edificação que está sendo realizada. E em cima aí, nós estamos vendo onde funciona o McDonald's, e do lado, né, se eu não me engano, é um colégio ou uma quadra de futebol que funciona aí também. E para baixo desse empreendimento é onde tem um empreendimento que funcionava sem o devido licenciamento, né, que funcionava através de containers, se eu não me engano aí, tipo um galpãozinho que a gente está vendo aí. Próximo slide, por favor, Pedro. Esse aí é o lote CP, né, igual eu já falei, os 2 lotes, é a planta CP dos 2 lotes, é uma planta já aprovada antes de 2008, então os 2 lotes eles já são lotes aprovados conforme planta CP da edificação. Eu não consigo ler não, mas aí tem as respectivas aprovações nessa tela aí. Pode passar, Pedro, por favor? Essa aí foi um estudo apresentado pelo empreendedor da mancha de inundação dessa região aí, né, vamos chamar dessa região. A gente pode observar por esse estudo aí que tem um canal bem encaixado aí dentro desse terreno, né, que faz praticamente a divisa dos 2 lotes aí, que estão sendo utilizados pelo empreendedor, e esse é o estudo da mancha de inundação para um tempo de retorno de 25 anos. Então, isso o empreendedor ele apresentou como solicitação da Secretaria para demonstrar que a proposta de empreendimento dele estaria fora dessa área da mancha de inundação, considerando aí, obviamente, esse tempo de retorno de 25 anos. Então, a proposta, essa área achurada aí de azul,
a proposta, né, que está escrita aí, o MyMall, é a área que ele vai, que ele pretende ocupar, né, com esse empreendimento dele. Na próxima tela, a gente vai ver a proposta dele, né, e a distância de 15 metros do curso d'água, né, do leito do córrego de Cercadinho, né, além do empreendimento dele estar fora da mancha de inundação, pelos estudos que ele apresentou, ele também está respeitando a distância, né, o distanciamento de 15 metros da margem do córrego do Cercadinho. Eu acho que terminou essa nossa apresentação, e aí eu retorno a palavra aí para o conselheiro Márcio, que vai ser o relator desse processo, e continuamos à disposição de todos vocês aí. Obrigado. Bom, vamos lá, Rutles. Primeiro, muito obrigado aí pela apresentação, acho que ela foi bastante elucidativa. Quero parabenizar também o Ricardo, que fez o parecer técnico, a equipe técnica que participou. Foi muito explicitado ali os pontos de dúvida, como que foi buscada a solução. Eles vieram fazendo um trabalho de recuperação, né, das informações do projeto anterior, passando a analisar o projeto atual e conseguiram sintetizar de forma bem. Então, eu tentei replicar um pouco do parecer técnico nos pontos mais importantes. Se fosse possível, Thiago, para poder projetar aí, para a gente poder fazer a leitura dele. Ou se você quiser, eu posso projetar também. Ok. Eu não me ative tanto no relato ao que estava já aprovado para ser implantado no imóvel, porque teve algumas alterações, então eu me ative mais ao que é a proposta atual. O requerente ele solicita autorização para intervenção nos lotes 1 e 2 da quadra 29. No mapa aí logo abaixo, vocês vão ver qual que é a área de APP que os lotes estão sujeitos. Praticamente 100% de um dos lotes está em área de APP e 98% do outro lote está em área de APP. Os lotes em questão, eles estão em área urbanizada antropizada e consolidada, por sua infraestrutura urbana básica implantada, e eles foram aprovados em 8 de novembro de 1978. Isso é uma informação importante, porque a Secretaria fez a questão da análise jurídica da possibilidade de ocupação desses lotes, que já vinha do outro processo de licenciamento, e utilizando aquele parecer, né, da Procuradoria do Município, eles viram que o lote em questão ele é passível de aprovação de um projeto, porque eles foram aprovados antes da implantação do Código Florestal em área urbana. Não obstante, a Procuradoria nos recomenda, né, a aplicação da DN Copan 236 e eventualmente, de compensação ambiental. Mas para o finalzinho aí, Thiago, vou pegar só o finalzinho, ó. Então, o parecer técnico ele põe que, conforme demonstrado ao longo do presente parecer, em virtude do alto grau de antropização na área do empreendimento e seu entorno, as funções ambientais listadas nos incisos de 1 a 6 da DN Copan já estão comprometidas, e a possibilidade de sua renaturalização e eventual recomposição das funções ambientais é improvável. Então, desse modo, a APP em que se pretende implantar o empreendimento não se apresenta mais em seu estado natural. Caso estivesse intocada, dever-se-ia averiguar os impactos em suas funções ambientais. Então, juridicamente, foi feita a análise, o empreendimento seria passível de ser analisado. O que é um empreendimento em si? É um street mall, o nome dele vai ser MyMall Street Buritis, contemplando lojas, salas, vagas de garagens, entre outros. E aí tem a planta, que é igual a planta que o Rutles projetou, aonde toda edificação ela está sendo proposta de ser implantada a uma faixa de 15 metros da APP. Só para contextualizar, o projeto anterior ele vinha com uma faixa um pouco menor do que 15, ele teve que ser readequado. Então ele vai ser edificado com estruturas de concreto, fechamento de alvenaria
e considerando esse distanciamento de 15 metros da margem do curso d'água. Ele está disposto em níveis de implantação, acompanhando o grade da via, bem como a topografia natural do terreno, sendo, portanto, necessário poucos ajustes na movimentação de terra e minimizando significativa geração de ruídos ou poeira no terreno ou na vizinhança. Então, um dos pontos era a APP, que juridicamente é possível, ele se manteria a 15 metros de afastamento, e a Secretaria entende que para se implantar lá, ele tem que recuperar esses 15 metros que estão afastados e tem também que fazer uma compensação para a coletividade. O outro ponto de grande observação é o risco de inundação. Para isso, como o Rutles falou, ele apresentou os estudos hidrológicos e hidráulicos, com análise do risco de inundação. Os estudiosos que fizeram estudos a partir do levantamento plano e altimétrico fornecidos pelas condições topográficas e pela mancha de inundação do trecho em estudo, associada a uma vazão de cheia do córrego do Cercadinho, com tempo de recorrência de 25 anos, eles concluem que o empreendimento não estaria dentro dessa mancha de inundação de 25 anos. Então, não importariam inundações na margem esquerda. Não quer dizer que a parte da PP não estaria. Então, se a gente descer um pouco mais para a imagem de baixo, uma parte ali do terreno, na recorrência de chuvas fortes, ela estaria sujeita a inundação, mas não aonde o empreendimento se pretende instalar. Tem conversa com o Dr. Paulo Gomide, nosso colega aqui no Conselho, ele falou que um dos problemas daquele terreno e dos outros ali adjacentes foi a canalização feita onde o McDonald's está implantado, acho que tem um colégio ali do lado. Essa canalização ela não é suficiente para poder receber a água do córrego mais a água pluvial durante os períodos de chuva forte. Então ela cria uma barreira ali que faz a inundação. Mas pelos estudos essa inundação não atingiria o empreendimento em chuvas recorrentes de 25 anos. Aí a equipe técnica ela fez algumas considerações finais que eu peço Vênia aqui para poder repetir, mas de forma já sucinta. O processo em pauta tratou-se inicialmente de uma solicitação para obtenção de certificado de autorização para intervenção em área de APP, no empreendimento que antes se chamava Na Lata, que era uma edificação de uso não residencial no mesmo imóvel. O Coman, ele emitiu o certificado, aprovou, aquela implantação, mas houve a desistência do empreendedor. Então, houve depois disso a alteração do empreendedor e um novo projeto veio para ser analisado. De maneira evidente, se houve, na visão da equipe técnica, se houve a concessão para intervenção EPP para um empreendimento não residencial, que a tipologia era bar, natural a possibilidade de um outro empreendimento se instalar no local. Os principais desafios do projeto, na análise, foram a relação relacionadas a APP e a mancha de inundação. Relativa à faixa de APP, foi uma questão que foi muito explorada ao longo dos estudos, que elas ocupam quase a totalidade do imóvel, e tem uma expressão vegetal muito pobre, a não ser de uma árvore aça-peixe, uma moreira preta e um ipê rosa, que não tem previsão de ser atingido. O resto é mais um capim. A equipe técnica impõe que seja afastado 15 metros toda a área ou que o empreendimento viesse a erguer, e a PP tem que ser revegetada. Quanto à mancha de inundação, muito se discutiu ao longo do processo, e foi emitido 2 novos pareceres que abordaram a questão. Ao final, foram aceitas as bases dos projetos hidrológicos, hidráulicos e pluviométricos pela SMOB, com a recomendação que comporão o quadro de condicionantes. Só para poder também mencionar aqui, além da compensação ambiental, o empreendimento na questão de drenagem, ele apresentou aquele conceito de drenagem primitiva. Então, através de caixa de retenção, ele conseguiria coletar água de chuva tal qual se tivesse em terreno natural para poder fazer uma drenagem primitiva. Acho que eu achei importante aí. Conclusão. Da mesma forma que a equipe técnica concluiu, eu sou favorável à concessão da redefinição do certificado de autorização para intervenção em área de preservação permanente, 0638-2017, observadas as condicionantes e diretrizes. Somente com relação à medida compensatória,
ela está sendo, né, sugerida para ser aplicada num parque municipal. O Dr. Paulo também ele levantou a questão que o parque Ageu Pinho, ele sofreu, né, com essas chuvas fortes aí recentemente, e foi em janeiro do ano passado. Então ele acha importante, eu não só concordo, mas apoio, porque também está dentro da região que o empreendimento vai se implantar, então da medida compensatória virá a ser aplicada no parque Ageu Pinho. E depois tem as condicionantes, eu vou falar muito rapidamente, que é apresentar o projeto de revegetação da PP e o projeto paisagístico conforme as orientações. Número 2, apresentar o projeto da rede de lançamento pluvial em APP para análise da Secretaria. 3, apresentar o projeto de estabilização das margens do córrego cercadinho na área do empreendimento para análise da Secretaria e da SUDECAP. 4, apresentar um laudo técnico devidamente habilitado, verá notas 3. Número 5, implantar o projeto de drenagem aprovado pela Secretaria. E número 6, implantar os projetos descritivos nas condicionantes 1 e 3, conforme aprovado. A medida compensatória é o mesmo texto original, com a diferença que, em vez de colocar só Parque Municipal, eu sugiro acrescentar Parque Municipal Ageu Pinho Sobrinho. É esse meu relato. Muito obrigado, viu, Márcio, pelo relato brilhante, como sempre. O Paulo Gomide está aqui? Estou. Ô, Paulo, esse processo é aquele processo que a gente, logo no início do mandato, a gente conversou, que era lá no Buritis, é esse? Isso. Entendi. É um que apresentava, que você chegou a conversar comigo na época, não foi? Não, esse que eu cheguei a conversar com você, esse que o Rutgers falou. O Rutgers falou que está, entre aspas, clandestino, embora já foi denunciado, pelo que eu saiba, ele também tem alguma ação no Ministério Público, mas ele continuou com os containers lá, continuou fazendo obra e está esperando a fiscalização da prefeitura ir lá, né? Eu estou dizendo esse isso. É vizinho. Esse é vizinho. Eu estou dizendo isso, se eu não me engano, eu me pronunciei, eu fiz um pronunciamento no mês retrasado, até da mudança do direcionamento hoje do Ministério Público, assumiu o doutor Jabas, o que muito honra a instituição e uma pessoa que tem um norte diferente. Não é que tenha um norte diferente, então é uma visão diferente do MP. Então eu gostaria de daqui para frente houvesse realmente, além das análises mais abrangentes que a gente faz, que a gente, processos dessa magnitude, que a gente tivesse uma reunião muito mais abrangente, porque não sabemos qual é a visão que vem por aí. A visão continua a mesma, de seriedade, de correção e tudo, mas a gente tem que ficar atento para essas situações, para que a gente possa fazer uma análise criteriosa. Eu estou só falando isso porque eu me lembrei na época que esse processo, Paulo, se eu não me engano, foi um processo que você teria levantado uma dúvida, se eu me recorda se eu estou correto ou se eu estou errado. Esse processo, ele realmente esteve, como já foi falado, era o na lata, realmente foi objeto de alguns debates e os entendimentos estavam bem divergentes sobre a infraestrutura efetivamente implantada, que foi comprovado que ela não foi implantada de forma tempestiva, a questão da inundação, a mancha de inundação que ocupava uma parte relevante do terreno, já nesse novo estudo, já tem uma nova forma de demonstrar essa mancha. Eu sou leigo, então eu não sei que fatos novos aconteceram para que a mancha mudasse de lugar. Então, se alguma coisa veio a modificar esse entendimento.
Que bom, né? Eu entendo que o lote, dentro do período que foi parcelado, foi adquirido, ITBI, IPTU, o proprietário ele tem o direito de fazer uso do terreno, né? Não só eu, como a própria lei hoje já entende isso. O que era 30 metros, eu andei estudando um bocado sobre isso, descobri que os 15 metros é o entendimento hoje para a APP hídrica urbana, então ele está dentro do projeto. Esse projeto, ele realmente ele é muito melhor do que o anterior, pelo próprio fim em si, né? Porque já não tem aquela conotação de bar, onde tem muita atração de veículos, de pessoas, numa área, numa via já de restrição, tá? De grande impacto. Então, relevando tudo isso aí, hoje nós temos uma apresentação bem diferente. Embora a gente sabe que a natureza não respeita laudos, né? A natureza não está querendo saber se o laudo da mancha de inundação mudou ou não. Quando ela quiser inundar, ela vai inundar mesmo. Agora, o Márcio chamou a atenção do item importantíssimo, que é um grande que é fator contribuinte dessa mancha de inundação, que é essa obra que não foi dimensionada de forma adequada pela SUDECAP, onde passa a rua Pedro Laborne, que ela não existia, porque o curso d'água ali estava aberto. Então, em nome do interesse público e necessário para o bairro, foi feito uma canalização. Infelizmente, não observaram que passa debaixo da rua José Rodrigues Pereira, são 5 manilhas enormes, e julgaram esse volume de 5 manilhas em apenas uma manilha, obviamente gerando prejuízo para toda essa região de forma impactante. Onde tem essa quadra de futebol foi completamente destruída, a escola foi realmente muito impactada, e esse dos containers que existe lá, também, mesmo estando num grade superior, a mancha de inundação também não respeitou. Ela invadiu, arrastou os contêineres, jogaram para dentro do curso d'água. Então, é uma área muito sensível. Mas se os técnicos, né, entendem que é perfeitamente viável, que é uma área segura, eu não sei por que no relatório técnico eles fazem a observação que a inundação é conta e risco do empreendedor. Isso me deixou um pouco angustiado, mas eu vou seguir esse entendimento. E como eu já debati muito sobre isso anteriormente e não vi nenhum fato novo nesse empreendimento, a não ser na qualificação, nos 15 metros, e queiramos ou não, os 15 metros revegetados é muito melhor do que aquela área toda sem absolutamente nada, né? Então, assim, nós temos ganhos, o risco e perda é do empreendedor, caso acontecer, e bola para frente. Okay. Inclusive, eu vou abster do meu voto. Uhum. Que bom que houve uma melhoria. Eu gostaria, então, se algum dos senhores conselheiros ou conselheiras quiser fazer alguma outra colocação, eu coloco em votação o relato do Márcio Cruz. Presidente. Pois não? Presidente. Eu estava inscrito, eu estou inscrito aí para falar. Desculpe, eu não vi. Perdão. Não tem problema. Eu morava bem próximo a essa área aí, inclusive eu era vizinho do Paulo Gomes, né? E logo após a enchente de janeiro eu estive no local fazendo algumas fotos, né? Eu gostaria de mostrar essas fotos aqui até para corroborar as palavras do Paulo Gomes, né? Referente à parte do canal extravasor lá que foi construído, né? De ligação do córrego, né? E até para enriquecer mais ainda o brilhante relato do Márcio. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de colocar essas fotos
na tela para a gente poder ver as fotos do local, como é que ficou nessa última enchente, que apesar da mancha colocada nos estudos, né, na prática, em janeiro desse ano, o comportamento ali foi bem diferente, né? Foi uma enchente considerável e assustou bastante os moradores ali da região. Tudo que for bom para elucidar o julgamento deste conselho é importante, então, autorização. Ok. Quem vai compartilhar aí? O senhor? Eu mesmo, mas sem o senhor, né? Ô, Roberto, que isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui, vou apanhar um pouquinho aqui. Na verdade, como é que eu mudo a tela aqui, Thiago? Quando você passa o mouse na tela principal, onde está a cara de cada um, embaixo tem uma coluna na horizontal que tem 3 pontinhos do lado direito e está apresentar agora. Esse vai. Isso, foi. Mas não está aparecendo aí? Isso foi no dia da enchente? Isso foi após a enchente. Tá aparecendo a tela já para vocês? Tá aparecendo. O empreendimento ele fica localizado aqui em cima, onde estão esses carros estacionados, né? Ao lado, bem próximo, o McDonald's. Esse trecho aqui é o trecho a montante da José Rodrigues Pereira, onde o Paulo falou que tem os 5 tubulões. Tem uma outra foto que mostra os 5 tubulões aqui, que dá a passagem por debaixo da José Rodrigues Pereira. Essa é a foto do container, né, que o Paulo comentou, foi arrastado, né? Então essa mancha ela invadiu a margem esquerda, né, e arrastou os containers para dentro do córrego. Isso está a montante do empreendimento proposto. Esse aí é o canal que foi construído, que o Paulo comentou, que ele não suporta a água. E o que acontece é que ele causa a enchente no local, né, quando tem uma chuva muito expressiva, esse canal não comporta. Esse canal ali atravessa por debaixo, ali na frente do McDonald's, e vai sair lá na Paulo Piedade de Campos, ali com o Heitor Menin, né? Esse aqui é o trecho a montante, né, ou seja, ao lado do empreendimento, onde vai ser construído o empreendimento, mas na margem, né? Aqui eu não sei se vai passar, é um vídeo, mas acho que não vai. Deixa eu ver aqui. Pela marca que vocês veem na margem, você vê o tanto que ele subiu de nível aqui, né? Canal atravessa, sai do outro lado, teve um rompimento, inclusive, do gabião. Esse gabião rompeu e foi para dentro do córrego. Ele estava localizado aqui na margem do córrego. Então, essa posição está aí entre a Paulo Piedade de Campos e Heitor Menin. Esse trecho aí. Aqui é Heitor Menin, né, que também sofreu impacto com enchente. Esses são os 5 tubulões que o Paulo Gomit se referiu, né, que passa por debaixo da José Rodrigues Pereira. Uma capacidade, né, de vazão maior do que o outro canal. E esse canal aqui está bem posicionado no sinal de trânsito ali na passagem, entre o McDonald's, né, tem os bares ali, e esses bares, inclusive, sofreram bastante com a enchente do dia. Então, eu trouxe essas fotos, eu lembrei que eu tinha tirado essas fotos, que eu fui lá uns 2 dias após a enchente, e fiz esse registro, né, e trouxe para os senhores poderem até reforçar as palavras que foram colocadas tanto pelo Márcio quanto pelo Paulo. Ô, Roberto, é óbvio que eu vou dar a palavra para o empreendedor, mas sintetizando, o que você conclui com isso que você acabou de nos produzir? Apesar dos estudos feitos, né, alguns impactos que o Paulo falou, que eu acho que esse canal que a Sudecap fez, né, de canalização, ele não comporta a vazão, né, numa chuva mais torrencial, ele vai causar enchente, pode haver alagamento, não estou afirmando, mas ele pode haver alagamento,
na margem esquerda ali, na área do empreendedor. É um ponto de atenção para o empreendedor, né, para ele não ter problemas futuros em relação a isso. Do outro lado da rua ali a gente tem, acho que um bar que não sei se quase todo mundo conhece, que é o Boisé, né? Ele foi impactado. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube que mostra carro sendo arrastado nessa região, né? Então a gente tem que o empreendedor, assim, reforçar os estudos feitos, né, de forma a não ter problema futuro. E eu fiquei até com uma dúvida na compensação, né, que é a recuperação ali da margem do córrego, né? Até que ponto ele iria? Iria só até o trecho onde está compreendido o empreendimento, ou ele se estenderia pelo menos até a José Rodrigues Pereira ou mais a montante? Doutor Roberto, Márcio, ele seria na área de influência do terreno, seria dentro dos 2 lotes, ele não vai a montante, e a compensação, então assim, essa renaturalização da área da PPE, não vou nem chamar de compensação, vou chamar de obrigação. A compensação mesmo, ela viria no parque, numa proporção daquilo que ele está ocupando em relação se a PP pudesse ser preservada. Deixa eu só mostrar só mais uma foto que o Paulo comentou, o estrago que foi feito deixa eu ver qual que é essa aqui, que foi feito na quadra, né, que a imagem satélite que a gente puxa hoje no Google, ela não traz essa imagem, ela traz uma imagem anterior, né? Não sei se vocês estão vendo, essa parte aqui foi toda afetada, né? O empreendimento está vai ser localizado aqui nessa parte. Aqui é o McDonald's. Esse canal que a Sudecap fez, ele inicia aqui e termina mais ou menos aqui nessa região. A Paulo Piedade de Campos, né? Aqui, ó, na verdade aqui, tem a Paulo Piedade de Campos e Heitor Menin. Ele sai desse ponto, atravessa até aqui. Aqui é aquela janela que é aberta, né, próximo ali à travessia de pedestre, onde também teve transbordamento. Essa região toda aqui foi afetada, tanto que o container que estava situado nessa posição aqui, ele foi arrastado para dentro do córrego, né? Então, o empreendimento localizado nessa parte, porque na hora que você tem o afogamento aqui desse canal, né, o fluxo da água volta todo para essa região de cá, né? E depois ela entra aqui na pista e vai descendo. Ele desceu pela pista e entrou pela Paula Laborne aqui e pegou toda essa parte aqui da quadra e fez um estrago bem significativo. Bom, eu vou colocar para votação porque o relatório... Mário, tem uma ordem de mãos levantadas para falar, você consegue ver? Não. Primeiro, a quem pediu a palavra foi a conselheira Paula Cristina. Paula. Desculpa, tá, gente? É porque hoje o dia foi muito cansativo para mim. É o 4º evento que eu participo de forma contínua. Então, além da dor insuportável que eu estou na coluna aqui, que eu tenho hérnia de disco, que eu não consigo ficar... Eu peço desculpas aqui, porque eu estou realmente muito cansado. Mas desculpa, viu, Paulo? Ainda mais você. Pode falar. Obrigada, Mário. Na verdade, eu queria só solicitar que fosse acrescentado ao texto da medida compensatória, para sair na licença mesmo, a área que deve ser recuperada. Isso tem sido feito nos outros processos, e aí eu queria pedir para colocar neste também, para já sair na licença a dimensão da área que deverá ser recuperada. Eu também, Márcio, só um minutinho, só para eu fazer uma colocação. Eu chamo a atenção também para uma coisa importante, sabe, gente? Quando a gente coloca uma condicionante, a Paula está coberta de razão mesmo. A gente tem que ficar em cima para ver se realmente está sendo cumprido. Me perdoe aqui o empreendedor, que eu não sei nem de quem é, estou só falando aqui porque eu não vi. Mas eu só queria que realmente a gente acompanhasse esses procedimentos, tá? Porque senão depois isso tudo recai em cima do secretário. E é chato demais a gente ficar cobrando, para que a gente acompanhe isso, para que possa ser cumprido,
o que foi solicitado e requerido, sei lá como é que pode ser chamado, para que a gente depois não fique, a obra termine e a coisa não foi feita. Eu só queria chamar a atenção disso, tá? Para que a gente, nesse próximo ano aí, principalmente nos primeiros meses aí, e eu não estou falando ao Léo, todo mundo sabe o compromisso que o prefeito Calil tem agora, e ele falou isso na televisão, ele deixou bem claro isso, que hoje a preocupação dele é imensa, e eu conversei até com o Guto essa semana. O prefeito está imbuído de um sentimento realmente totalmente voltado para essa questão do adensamento do solo. Ele sentiu na carne, né? Isso, a perda que ele, em frente à casa dele, ele viu isso, ele está ciente disso e ele quer trabalhar juntamente com todos para que isso realmente, a gente não sabe se vai voltar a acontecer, foi uma chuva muito grande, mas eu queria que realmente essa colocação da Paula fosse seguida daqui para frente. Gostaria que literalmente fosse colocado aí, Márcio, a área a ser recuperada, em metragem. Senhor presidente, eu entendi, a Paula colocou aqui no texto, porque já tinha na nota falando que a dimensão da área do projeto de recuperação deverá equivaler à área de ocupação / hipermelização da PP, mas não fala exatamente a metragem. E aí, se puder ter metragem, melhor, mas eu não sei se os projetos executivos atuais permitem já definir exatamente em números esse número. Aí fica a critério aí, Vossa Senhoria, se põe a metragem ou se... Eu gostaria não, né? Eu acho que é obrigação nossa fazer. Eu não estou querendo ser demasiadamente chato, não, gente, mas eu vou citar apenas um exemplo. Aquela região é uma região sensível, né? O que a Prudente Moraes recebe de água é uma coisa absurda, gente. Então, eu só estou chamando a atenção. Eu não tenho nada contra quem vai construir, não. Muito pelo contrário, nós temos que gerar emprego realmente. Eu só gostaria de deixar bem claro aqui essa situação que eu estou colocando aqui aos senhores, né? Já foi feito voto, já foi pelo deferimento. Eu só estou levantando essas questões apenas a título de informação, né? E eu gostaria, Tiago, que você enviasse um convite para que o doutor Jabas pudesse nos visitar na próxima reunião do Coman, porque Belo Horizonte é importantíssimo do ponto de vista estadual. São 3 milhões de habitantes, né? Então, se o doutor Jabas pudesse nos fazer uma visita, até para trazer, para a gente possa dar as boas-vindas a ele, que sempre foi extremamente legitimado com as questões ambientais. Ele inseriu no Ministério Público essa questão de meio ambiente e muito nos honraria a visita do Dr. Jabas para que ele pudesse trazer a sua palavra para a região de Belo Horizonte, que reflete de toda a região metropolitana. Se alguém não tiver mais nada a considerar aí... Mário. Pois não, Paula? Mário, só para colocar aqui que eu acho que foi um esquecimento mesmo da equipe técnica, porque todos os processos que estão chegando lá para a Fundação de recuperação de APP estão todos vindo com a metragem exata, viu? Aqui. Então, eu acho que neste caso foi só um esquecimento mesmo. Estão aqui, todos Paula. vindo... Oi. Está certo, mas eu acho que tem... desculpa que, Paulo, sua colocação foi muito providencial, mas como a gente tem mais pessoas para falar, me chamou a atenção aqui, né, Tiago? Parece que existem mais conselheiros para falar. Olha, para mim agora está aparecendo apenas a mão do diretor de licenciamento, Pedro. Agora, tem mais algum conselheiro que gostaria de falar? Acho que não. Podemos passar a palavra para o Pedro. Pedro, aliás, boa tarde, né? Nós não nos vimos hoje ainda, é só virtual, mas boa tarde, porque... Boa tarde, secretário. Boa tarde a todo mundo. Só queria esclarecer aqui um item do parecer, né? O relato do Márcio foi muito, muito bom e tudo, mas não sei se ficou claro para todos os conselheiros, né, que o
que o parecer técnico feito pelo técnico Ricardo, inclusive está aqui presente na reunião também, ele está usando o computador da esposa dele, chama Ana Carvalho. Então, Ana Carvalho aí nos participantes é o Ricardo. Eu conversei muito com ele, né, na elaboração desse parecer técnico, e na parte da questão da inundação, nós simplesmente seguimos as orientações da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas, da SMOB, né? O parecer da Degal SMOB foi favorável ao projeto, mas ele alertou, né, que quanto à cota de implantação do empreendimento, ressalto que apesar da Prefeitura estar providenciando medidas que minimizem o risco, tornando o local mais resiliente, isso porque já existe um projeto sendo estudado para a Bacia do Cercadinho, que vai resolver esses problemas aí dos 5 bueiros, etc. Vai ser feita uma bacia de detenção e tal, né? O empreendimento, por estar situado próximo ao córrego do Cercadinho, sempre estará sujeito a algum nível de risco de inundação. Então, embora a mancha de inundação que foi estudada, né, ela tem um tempo de retorno de 25 anos. Se cair a chuva de janeiro de novo, muito provavelmente o empreendimento vai ter um risco, vai sofrer uma inundação. Por isso, a SMOB conclui que é recomendado que o empreendedor estude medidas para promover maior resiliência para seu terreno e futuras instalações, principalmente no sentido de definir as cotas de implantação das estruturas. Então, em virtude disso, nós inserimos uma condicionante, que é até um texto que foi utilizado de uma proposta da Degal SMOB também para um empreendimento que tem as mesmas características, né? Então, na condicionante número 4, né, ele precisa apresentar um laudo técnico, tá, com a RT, e o entendimento da Degal SMOB é que a responsabilidade por assumir esse risco é do empreendedor e não da prefeitura. Essa é uma política que está sendo adotada para empreendimentos similares. Por quê? Porque a cidade precisa aprender a conviver com a inundação. Por mais que sejam feitas obras de macrodrenagem na cidade, dependendo da chuva que cair, a cidade alaga. Então, nós não podemos fechar a cidade completamente. A gente precisa dar soluções inteligentes para que a cidade possa funcionar. Então, esse empreendimento, ele fez um estudo, né, ele atendeu às regras jurídicas, né, inicialmente ele não tinha esse afastamento de 15 metros, e essa distância de 15 metros do córrego decorre da Lei Federal de Parcelamento, porque o parcelamento deles é posterior, na verdade é até antes, né, é 78. Mas os parcelamentos a partir de 69 precisam respeitar esse distanciamento de 15 metros, o empreendimento está respeitando, de área não edificante, vai ser uma área que vai ser revegetada, ser, né, recuperada. Então, diante de todas essas questões, o parecer técnico do Ricardo, da Secretaria de Meio Ambiente, foi favorável ao empreendimento. Agora, é um empreendimento que tem uma discussão, sim, né? Por isso a gente resolveu inserir um relator, trazer essa discussão aqui ao Conselho, tá? Mas entendemos que todas as questões técnicas e jurídicas foram devidamente avaliadas para que o Conselho tenha aí a melhor orientação possível aqui da parte técnica da Secretaria e dos órgãos técnicos da Prefeitura para tomar decisão. O conhecimento, a prática do Ricardo, não me deixa dúvida, o Ricardo é ponto basilar para isso. Eu tenho plena confiança nas colocações do Ricardo, como técnico. Só mais uma coisa, em relação à área, não foi um esquecimento nosso, não. Realmente, a gente não teve tempo hábil para medir
a área que está sendo impermeabilizada. Então, a Paula pode ficar tranquila que assim que a decisão for tomada aqui, né, caso for aprovado, nós vamos verificar isso direitinho e a gente passa essa informação da área que deve, a área impermeabilizada que deve ser compensada. Pedro, o Paulo... Ô, secretário, só fazer uma colocação rápida aqui. Eu coloquei no chat, Pedro, de acordo com o parecer, são 900 metros quadrados de construção. Né? Não deve corresponder realmente à área impermeabilizada, não. Se eu não estou enganado, tem algumas com algum pavimento superior aí. Mas por ser 900 metros quadrados de área construída, eu colocaria, né, eu gostaria de sugerir que fosse essa área ser recuperada na APP dentro do parque, ok? Evidentemente, a gente precisa da área exata. A área construída é outra coisa. A gente precisa saber a área impermeabilidade. Eu acho, presidente, que a gente pode saber porque essa é uma área exata, não tem dúvida sobre ela, não. Mas eu acho que a gente não precisa saber dela agora, nesse momento. Tá, parece que o professor Zé Cláudio e o Paulo Gomide pediram a palavra também, né? Pela ordem, o Zé Cláudio Junqueira. Não, eu estou me equivocando aqui com abaixar a mão e levantar a mão. Achei que minha mão estava levantada. Então, agora está ok, né? Sim. Bom, não tenho dúvida nenhuma, não. Obrigado, presidente. Ótimo. Paulo? Essa mão é complexa mesmo. Não, é só para salientar, não tem nada a ver com o processo em si, não. O Pedro estava falando sobre essa intervenção no Córrego Cercadinho, com bacia de contenção e tal. Essas obras estão no bairro Palmeiras e depois desse ponto, então ele não vai contribuir em nada nesse local. Mas já fica uma sugestão, né, dá para provocar a SUDECAP ou quem, né, de fazer a correção dessa obra, que realmente ela traz prejuízo para todos os empreendedores dessa região, fora os moradores e transeuntes, né? Então, é uma obra que foi infeliz no seu dimensionamento, que acarreta grandes problemas para todos os munícipes e muita despesa para o próprio município. Então, fica aí uma sugestão de realmente botar a mancha de inundação no seu devido lugar. Ok, Paulo. Então eu vou colocar em votação, deixando claro que a gente precisava só colocar a metragem, né? A área a ser recuperada, se seria esse termo certo? Sim, Pedro? Isso. Okay. Nós vamos avaliar essa área certinho e, se for aprovado aqui, depois a gente passa para a fundação sem problema. Pois mas deixando claro o seguinte, nós vamos colocar em votação aqui, mas nós não estamos adicionando aqui à licença o fato da metragem a ser colocada. Essa informação existe, Mário. A medida compensatória informa que ela deve equivaler à área impermeabilizada ocupada pelo empreendimento. Então já está claro. A gente precisa saber certinho, só na planta, medir, né? Tem que pedir um arquiteto, um técnico, né, para conferir, para a gente passar. Mas já está muito claro aqui que o que ele ocupar na PP, ele vai ter que compensar. Ótimo. Gente, eu queria até pedir desculpa pelo excesso de zelo desse processo, mas não é isso não, porque quem está diretamente ligado, até como exemplo para os senhores aqui, essa semana choveu tanto aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu moro em Santa Luzia, nós recebemos toda a chuva de Belo Horizonte, faltou 1,5 metro para o rio sair de novo, e olha que não choveu assim em Santa Luzia. Eu não estou falando que isso é uma obrigação de alguém olhar para quem está lá embaixo, não. Eu só estou dizendo que esses procedimentos daqui para frente a gente tem que analisar com bastante critério quando efetivamente próxima a um recurso hídrico, né? Muitas pessoas questionam o fato de Belo Horizonte hoje ser uma cidade em cima de vários córregos e não córregos em cima de uma cidade. Então, desculpe aqui meu excesso de zelo, mas eu acho que isso devia ser discutido até para ser um parâmetro para o ano que vem. Então, colocado em votação,
o relato do Márcio Cruz. Em votação. O Paulo, abstenção. Mais alguém para se abster? Mário, Sérgio Augusto, Fundação de Parques, eu também vou me abster. O presidente Kleines. Pois não? Tendo em vista que o relator é o Márcio, então, nesse caso, não cabe a minha votação, né, o meu voto, em função do Márcio estar na titularidade para a relatoria desse processo. Só para registro, obrigado. Ok. Tiago, só queria saber o número de conselheiros que nós estamos aqui, porque tem 2 abstenções já. Eu também, José Cláudio, abstenção. José Cláudio, abstenção. Então, quantos votantes? Só um minutinho. Faltam mais 5 conselheiros votando. Pois é, quantos que estão votando? Até para a gente saber, porque 3 já fizeram pedido de abstenção, né? Quantos estão presentes? Um total de melhor juízo, presidente, a abstenção também é voto. Não, eu sei, mas eu quero só saber o número de conselheiros. Só para ver o número de abstenções. São Paulo Freitas, Roberto, Fernando Fogg, Nancy e Pedro Renner. São 5 que votam. Mas você... Peraí, mas nós temos quórum, então, para votar? Peraí, são... Só para esclarecer, os 3 já votando contam como voto. Sim, claro. Mas 5 votam para votar. Então nós temos metade mais 1. Tiago, Patrícia Prete, também estou votando. Patrícia Prete também. Eu gostaria que fosse votado, que as pessoas se posicionassem. Normalmente, cada um procedesse ao voto, porque... Vamos lá. Patrícia, favorável. Márcio Cruz, favorável. Paulo Gomes, abstenção. Zé Cláudio, abstenção. Fernando Fogg, Sinduscom, favorável. Favorável. Quem mais se absteve? O Guto se absteve. Paulo Freitas, favorável. Paulo Freitas, favorável. Nancy, favorável. Nancy, favorável. Pedro Aceliu, favorável. Pedro, favorável. Roberto, favorável. Roberto, favorável. Então, pela maioria, aprovado o processo em avaliação. Passamos, então, à análise do último processo,